Boa tarde, família Canção Nova. Tudo bem com vocês? Que alegria poder encontrar vocês nessa tarde. Eu sei que não é fácil ficar sentado à tarde ouvindo alguém falar, mas nós vamos nos esforçar, porque é muito importante o que nós vamos trazer para você aqui. E o tempo passa muito rápido. Nós chegamos ontem, né? Vivemos aquela celebração da Santa Missa maravilhosa. Passou. Hoje nós já tivemos uma manhã excelente com Maria. Foi uma bênção aquele momento de oração. Tivemos aí o nosso irmão de comunidade, o Wanderson Moreira. Wanderson. Depois veio o padre Adriano Zandoná. Mas já foi amanhã. Nós só temos agora esse período da tarde. E daqui a pouco a tarde está passando. Então vamos estar atento àquilo que Deus está fazendo. Aquilo que nós acabamos de cantar, eu acredito que está acontecendo, que a gente cantou do refrão agora. Oh, Espírito Santo, renova-me. Isso está acontecendo, meu irmão. Você não está nem percebendo. Mas Deus é assim, Deus não faz barulho. Ele faz no silêncio. Por exemplo, agora, na mata, está crescendo a árvore. Botões de rosa estão abrindo e exalando perfume. E no silêncio, essa planta está crescendo, a gente não está vendo. Deus é assim. Deus está trabalhando no meu coração, no seu coração, no silêncio. Mas eu tenho a certeza absoluta que até amanhã, quando a bênção final na Santa Missa, você será uma pessoa diferente. Você acredita nisso, sim ou não? Sim. Não me convenceu de maneira nenhuma. Vou perguntar de novo, porque eu acho que vocês não escutaram. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Sim. Isso aí. Olha, agora nós vamos interagir muito. Porque se a gente não interagir com você, você vai dormir, não é, meu amor? A gente vai ter que interagir com eles. Isso aí. Antes de qualquer coisa, deixa a gente se apresentar bem rápido para você conhecer quem somos nós, né? Você não é obrigado a nos conhecer. Então, eu me chamo Rubens, mas na comunidade Canção Nova só me chamam, me conhecem por Rubão. Eu sou o Rubão da Canção Nova. Essa jovem senhora é a Tânia, minha esposa. Nós estamos na Canção Nova há 29 anos. Ano que vem, no dia 24 de janeiro, nós vamos estar completando 30 anos de comunidade Canção Nova. Chegamos bem jovenzinhos. Opa, legal! Pode aplaudir. Eu também não vejo a hora de poder aplaudir isso. Porque foi uma das escolhas mais certas que eu fiz na minha vida. Primeiro, Deus me escolheu. Me escolheu, me chamou, eu ouvi, eu vim. E vindo, eu toquei nessa graça do carisma. E foi justamente vindo para cá no dia 24 de janeiro de 1996, como sempre o padre Jonas fazia o chamado, quem quer dar um ano da sua vida para Deus? Eu vim, dei esse ano, e na minha turma, quem estava lá? A Tânia. E aí, nós nos aproximamos e nos conhecemos, fizemos uma amizade muito bonita, que inclusive a gente mantém ela até hoje no nosso casamento. Primeira coisa que a gente sempre mantém é Deus em primeiro lugar. Segundo, vem a nossa amizade. A minha melhor amiga na Canção Nova, em todos os lugares que eu vou, chama Tânia Cristina Sabino. É ela, minha melhor amiga. Amém. Não é verdade, meu amor? E eu acredito que também é recíproco, né? Então isso funciona. Então nós casamos, nós primeiro namoramos, noivamos e casamos em 2 anos. E eu tive a graça naquela época da comunidade de ser acompanhado pelo Monsenhor Jonas. A comunidade não era muito grande, então o padre Jonas acompanhou o nosso namoro. Foi ele que celebrou o nosso casamento, foi ele que escolheu a data do nosso casamento. Nós casamos no dia 12 de dezembro. Que dia que é 12 de dezembro? Hã?
Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora, foi ele que escolheu, ele que celebrou, ele que presidiu. Enfim, nesse casamento nós temos 3 frutos. Nós temos o Isaac, que é o nosso filho mais velho, que está com 25 anos. Nós temos o Miguel, que é o do meio, que tem 18 anos. E a Mariana, com 15 anos. Essa é a minha família. Nós estamos no núcleo hoje de Cachoeira Paulista. Amamos o que a gente faz aqui. O que pedir para a gente fazer, a gente faz, né? Trabalhamos com a formação, nós trabalhamos atendendo as pessoas, nós trabalhamos com jovens, enfim, nós somos pau para toda obra. E hoje nós queremos conversar com você. Meu amor, qual é o tema, uma vez que a gente já deu a entender quem somos nós, qual é o tema da nossa pregação? O que nós vamos falar hoje aqui? Então, nós vamos falar de um passo muito importante para que a cura aconteça nas nossas vidas. Nós vamos entrar fazer uma introduçãozinha antes, falando das nossas feridas, do que é cura, para você entender esse caminho, se apropriar dele. Mas tudo que nós vamos falar é Deus quem faz. Mas existem alguns passos que eu e você podemos dar para abrir o nosso coração para a cura que Deus tem para nós. E um deles é o que nós vamos falar, que é o perdão. O perdão que eu preciso dar e receber, que eu preciso também pedir, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar nesse passo, é muito importante que a gente entenda, nós até já partilhamos isso, num outro acampamento que também foi de cura interior, o Sara no Senhor, e nós queremos partilhar nesse também porque ajuda demais. Eu e o Rubens, nós não escolhemos, mas Deus nos deu a graça de rezar pelas pessoas, desse ministério de cura interior. E a gente, quando orienta, quando a gente esclarece, é tão mais fácil da pessoa caminhar, dela saber que rumo tomar, aonde buscar, né? Isso é importante. Então é isso que a gente quer partilhar com você nessa tarde. A gente vê que o mundo de hoje, ele está realmente virado. Poderíamos dizer de cabeça para baixo. Os tempos são maus, são difíceis. A gente tem visto se realizar o que o Padre Jonas profetizou há muitos anos atrás, dizendo que nós viveríamos uma apostasia da fé. Essa é a realidade que a gente tem tocado, e essa pressão que o mundo tem feito, você tem sentido na sua casa, no seu trabalho, na igreja, em qualquer meio em que você esteja. E o que tem feito essa pressão sobre nós? Nós temos adoecido. Muito. E muito. Quem não tem hoje na família, ou até já passou por isso, ou enfrenta isso, uma pessoa com depressão, não é verdade? Quando você ouvia falar disso antigamente, tinha muitas pessoas que não tinha ninguém nem na família, a gente não compreendia. Mas hoje é muito difícil uma família que não tem alguém que vive essa realidade difícil, dura, sofrida. A realidade do suicídio. Eu mesma na minha família, eu tenho um tio meu, muito querido, que veio a cometer o suicídio. Eu e Rubens já acompanhamos jovens que tentaram e não conseguiram com a graça de Deus. E a gente pôde tentar ajudar, mas a gente sabe de muitos casos que aconteceu. Quem que não tem na família pessoas com transtornos psicológicos? Crise de ansiedade, crise de pânico, crise disso, crise daquilo. Nós estamos enfrentando essa realidade. Então a verdade que a gente vai ter que viver no nosso dia a dia, que você já vive, que você vai tocar, são as nossas feridas. As minhas, as do Rubens,
Às vezes é ferida, ralando em ferida. ferida, e a gente nem sabe disso, nem tem consciência, mas essa é a nossa realidade e a sua também, lá na sua casa, onde você convive, onde você está. Por quê? Porque o mundo de hoje, a forma do mundo hoje, o mundo moderno, viver, tem nos adoecido. E aí eu digo para você, mas que tipo de ferida é essa? Que ferida que ao longo desse acampamento nós estamos falando? Isso, eu quero ouvir de você. Vamos ver se você está Vai lá, preparado. Rubão, vai lá. Se você está atento. Que ferida que nós estamos tanto tocando desde a missa de ontem, nas 2 pregações que teve hoje aqui. Que ferida que nós estamos falando? Hã? O perdão é a solução. Solução. Não Eu estou é a perguntando ferida. a ferida. Que tipo de ferida que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de ferida física? Não. Que ferida que é? A ferida da Alma. Ferida É essa ferida que nós estamos falando aqui e que nós temos adoecido demais nos tempos de hoje. São as feridas emocionais. E como é que nós sabemos que nós temos essa ferida? Como é que a gente sabe que a gente tem uma ferida? Digamos agora uma ferida física. Como é que você sabe? Vamos perguntar para eles não dormir, meu amor. Como é que a gente sabe quando a gente tem uma ferida? Hã? Dor. Como é que você identifica que você tem uma ferida? A ferida, ela dói, meu Então amor. esse é o sinal de que eu tenho uma ferida emocional. Eu lembro de um fato, tenho uma lembrança, algo vem na minha memória de algo que eu vivi e vem aquela dor junto, isso já mostra para mim que eu tenho uma ferida emocional, né? Por exemplo, para ficar mais claro para você. Trazer esse exemplo? Pode trazer. Infelizmente, meu pai, ele não assumiu a paternidade na minha vida. Quando eu ainda era bebê com meses de idade, ele foi embora. Hoje é uma folha em branco na minha vida. Eu não sei quem é o meu pai. Eu não sei o nome dele. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele. E todas as vezes que eu falava do meu pai, ou me recordava de situações de estar na escola com os coleguinhas nos dias dos pais, que todo mundo estava com seu papai lá e eu não estava com o meu, o que acontecia? E depois também de adulto, quando eu falava do meu pai, me vinha uma dor profunda e eu chorava muito. Por quê? Porque eu lembrava desse trauma de ser abandonado pelo meu pai. Trouxe aqui uma coisa bem concreta para as pessoas poderem entender, né, a dor de uma ferida emocional. Agora eu vou trazer um outro exemplo, só para diferenciar uma ferida dor física de uma dor emocional. Emocional, ótimo. Posso trazer? Por favor, meu amor. Vamos lá, minha gente. Não vai dormir não. Tem que estar atento, porque isso é importante você compreender. Já são passos que você está dando para receber de Deus a cura que você precisa. Para que você seja esse homem novo, essa mulher nova. E se não fosse isso que você queria, você não estaria aqui. Você não teria ligado na canção nova. Não é verdade? Então, por exemplo, você, lá criança, viveu uma situação de uma injustiça muito grande, foi um outro irmão que fez algo errado, e você, seu pai chegou na hora do grande nervosismo, não quis nem conversar, nem saber de você, o que tinha acontecido, já pegou ali a cinta. O marmelo, a varinha de marmelo. A varinha de marmelo, e desceu toda a raiva, descontou toda a raiva que ele tinha em você naquele momento. Você ficou ferido, até com as marquinhas roxas, mas aquelas marquinhas, elas desapareceram com o tempo, foi ou não foi? Foi curado. O que ficou daquela situação? Ainda tem cicatriz, tem marca? Não.
Mas o que tem daquela situação? Quando você lembra daquele fato, daquela situação injusta, daquela surra, vem a dor no seu coração. Isso é uma dor emocional, é uma ferida emocional. Para que você fique atento e já vá pensando aí, quais são as feridas que você ainda que dói no seu coração e que você quer apresentar a Deus para que cure. E qual é o problema disso? O problema dessa situação, dessas feridas, é que a dor que elas provocam, que essas feridas emocionais provocam, nós não suportamos. Se nós levássemos tudo isso para Deus, que é o único que pode curar as nossas feridas, estava tudo certo, estava ótimo, e Ele ia fazer a obra. Mas o que acontece? Geralmente não é assim. Nós vamos buscar compensar essa dor que a gente não aguenta. E geralmente essa compensação, ela é ilícita. E ela nos leva a um caminho de pecado. Porque toda ferida emocional é uma porta de entrada para o pecado na sua vida. Vou dar um exemplo. Vou até mudar o exemplo porque eu sempre falo da mulher. Hoje eu vou falar do homem. O homem, tá bom. Um homem que foi abandonado pela esposa, que foi com outro homem embora e largou ele sozinho com os filhos. É uma situação muito difícil e a gente vê isso hoje em dia. Esse homem que sofreu essa dor, quando ele lembra do fato que aconteceu com ele, e aí tem os detalhes que a gente não sabe, pode ter acontecido briga, pode ter acontecido tanta coisa. E quando ele lembra daquele fato, o que acontece com ele? Vem a dor. Quando vem essa dor, ele vai querer compensar. E aí, geralmente, ele vai querer compensar de que forma? De maneira ilícita, de Ou maneira ele- errada. Ou ele vai arrumar uma outra mulher para pagar com a mesma moeda. A gente até usa essa expressão, vou pagar com a mesma moeda o que fizeram comigo. Arruma outra mulher. Uma situação ilícita. um pecado. Um pecado. Ou senão, ele começa a beber. Todas as vezes que vem essa dor no coração dele, ele bebe, 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 bebe. Ou ele gasta, pega o dinheiro dele e começa a gastar sem pensar. Por quê? Porque ele está querendo compensar aquela dor emocional. Não a dor física, mas a dor emocional. Então ele busca uma janela para ele compensar, mas de maneira ilícita, de maneira errada, se abrindo ao pecado. Ou talvez ele vai descontar toda a raiva dele Que é o nas pior. crianças. Que é o pior. pior. Fica nervoso, né? Isso. Irritabilidade o tempo inteiro. A sua mãe, por exemplo, a mãe dele, quando perdeu o pai, né, o esposo morreu, ela entrou no alcoolismo. Foi a compensação que ela encontrou e ela começou a beber muito, né? Foi. Depois a gente vai entrar nessa história. Mas vai entrar, então, aí uma compensação para aquela dor. E a pessoa entra numa situação de pecado. Porque toda ferida é porta de entrada para o pecado. É bom você guardar isso. Repete com ela essa frase aí, porque você precisa de guardar isso aí. Isso a gente precisa entender teoricamente, mas isso acontece na prática, na vida. E a gente não percebe que vira-se essa chave. Então fala para eles repetirem, para eles guardarem, meu amor. Toda ferida emocional é porta de entrada para o pecado. E aí a gente vê que quem é responsável e tem a missão de nos ferir. Lá em Gênesis 3:15, a gente vê o próprio Deus. Ele anunciou, quando ele amaldiçoou a serpente, ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
tu lhe ferirás. A missão do inimigo é nos ferir. E eu já disse por quê. Porque a ferida vai ser uma porta de entrada para o pecado. E é isso que ele quer, que eu e você caiamos em pecado. Pecado mortal. Porque o pecado mortal rompe a nossa comunhão com Deus, nos afasta de Deus. E ele que já perdeu a presença de Deus, ele quer o quê? Que eu e você também percamos. E ele não só quer que a gente entre no pecado, mas que a gente permaneça. Porque ele quer um dia levar-nos para o lugar que é dele. O lugar que foi feito para nós, e que o Senhor, ele quer que eu e você habitemos eternamente, é o céu. O lugar que foi feito para os filhos e filhas de Deus. Mas o demônio, perdendo toda a graça e a presença de Deus, foi feito para ele e para os anjos decaídos, o inferno. Essa é a habitação dele. E ele quer que a gente um dia vá morar com ele também lá. Esse é o projeto. Por quê? Porque ele quer desagradar a Deus. Essa é a forma de continuar a sua revolta contra Deus. Entende? O projeto do inimigo, por isso ele quer nos ferir. E ao longo dessa vida, essa é a nossa realidade. Pelo pecado original e por tudo que a gente vai passando na vida, é como se a gente estivesse passando no meio de um roseral imenso. Quando você passa por ali, dá para passar sem ficar arranhado? Não tem como, não é verdade? É a nossa realidade. Mas, algo muito importante, né, Rubens? Se o inimigo de Deus, ele quer nos ferir, há alguém que nos ama, sem igual, e que quer nos curar. E ele quer curar a mim e a você por inteiros. Você já sabe quem é. É o nosso Deus, que ama tanto, ama você sem igual. Para esse mundo de hoje, eu e você, nós somos como um CPF ambulante. A gente só presta enquanto produz. A hora que a gente não produz mais, por causa de uma doença, de uma limitação física, um acidente, por causa da idade avançada e tantas outras realidades, o que acontece conosco? Nós somos descartados, substituídos, como se a gente não valesse nada, e substituídos. Um exemplo que eu gosto de dar, você lá onde você trabalha, digamos que você trabalha numa fábrica, e ali a produção, né, por escala, tem que produzir tanto, e digamos que, é um exemplo, você hoje viesse a falecer, amanhã, lá no seu lugar, teria outra pessoa te substituindo? Com certeza. Por quê? É assim que o mundo moderno vê a mim e a você. Mas com Deus é diferente. Deus, quando Ele me vê e Ele vê a você, Ele vê pessoas, filhos amados, que são únicos, irrepetíveis, insubstituíveis. É algo assim, sem igual. E Ele nos ama como nós estamos, com as nossas fraquezas, com os nossos limites, com as nossas dificuldades, com os nossos pecados. E Ele não nos descarta. Ele é o único que permanece ali ao nosso lado até o fim. Não desiste de mim, não desiste de você. É uma grande graça. E quando Ele fez a família, Ele expressou esse amor dEle na família. É o ambiente que mais se aproxima, ou que deveria mais se aproximar do amor de Deus, onde a gente deveria aprender esse amor de Deus desde criança. Por exemplo, se por uma infelicidade, é um exemplo, sua mãe viesse a falecer, amanhã
você encontraria outra mãe e substituiria sua mãe? Não. Por quê? Porque a sua mãe é insubstituível. Ela é única. Ela pode não ser perfeita. E nenhuma mãe é perfeita a não ser Nossa Senhora. Nenhuma é, mas ela é a sua mãe. Assim são os filhos, não é verdade? A pessoa pode ter 10 filhos. Numa infelicidade, ela veio perder um filho num acidente. O outro, ou os 9, substituem esse filho que foi perdido. Ele é único. E é tão lindo esse amor de Deus, gente. É esse amor que cura. Que, mesmo que sejam gêmeos, idênticos, né? Você já deve ter visto, eu vi. A gente se confunde, quando olha e fala, meu Deus. Aí tem pai e mãe ainda que coloca roupinha igual, né? Você olha e fala, meu Deus, quem que é quem? E agora, são muito parecidos, mas eles não são iguais, são únicos. Eles podem ter a mesma cor dos olhos, do cabelo, mas eles têm personalidades diferentes, gostos diferentes, sonhos diferentes, jeito de agir diferente. Uma alma diferente. É único diante de Deus, é irrepetível, é insubstituível. E é sobre isso que a gente quer falar. Nós falamos das feridas, agora eu vou falar sobre o que é cura. Que é esse amor de Deus que te vê como um filho único, irrepetível, insubstituível. Como que acontece a cura? O que é cura? O que é cura? O que é? Alguém sabe? Quem que é? Oi? Não dói mais. Nossa, que chique, hein? O que mais que falaram? Sarar. Claro, é o mesmo sinônimo, né? Então, ela disse, qual é o sinal de que a cura aconteceu? Se o sinal de que eu tenho uma ferida é que dói, o sinal de que minha ferida foi curada é que não dói. Não Quando dói você mais. tem as lembranças, ela não provoca mais a dor, o choro. Hoje, quando eu falo do papai, eu não falo com dor, porque Deus, num determinado momento, na hora que Ele quis, Ele derramou o bálsamo do amor no meu coração, e essa ferida, ela foi cicatrizada. Eu hoje, por conta daquilo que o padre Adriano contou na pregação dele de manhã, que quando nós entramos dentro da comunidade Canção Nova, a gente escreve uma história de salvação, que é a minha história, e eu procuro ver e enxergar a presença de Deus. Foi fazendo a minha história de salvação que eu fui me reconciliando com o meu pai que me abandonou. Eu não fiquei, como disse o Wanderson, no vitimismo. Meu pai me abandonou, ai que dor, meu Deus. Ai que dó de mim. Ai que dó de mim. Mamãe também era alcoólatra, meu Deus, que sofrimento. Ó vida, ó céus, ó dor. Não, eu procurei sair disso porque eu vi que num dado momento Deus curou. Então hoje eu falo, eu não sinto a dor que eu sentia antigamente. Então eu fui curado. É assim que acontece. É assim mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui no queixo, que talvez muita gente nem consiga perceber, mas foi um acidente muito feio que eu tive quando eu tinha 2 aninhos. Eu quase morri, porque eu fui jogada fora do carro, né? E aí cortou tudo aqui. Mas, naquela época, quando eu tinha 2 anos, devia ter doído muito, né? Mas agora está cicatrizado. Eu toco, eu mexo. Não sinto mais dor. Então, esse é o sinal de que minha ferida foi curada por Deus. O único que pode nos curar é Deus. Por isso, a cura, ela é uma ação divina, sobrenatural. É quando o amor de Deus, ele te envolve por inteiro, por inteira.
e vai lá nessas situações que doem. Porque Ele é Pai, Ele te ama para curar, para te libertar. E vai lá naquele espaço vazio, que ninguém mais pode preencher, a não ser Ele. E Ele preenche, e Ele cura. À medida que, como Rubens, você lembra do fato, você não esquece, você lembra, mas não dói mais. Isso é a cura que Deus realiza em nós. E é tão bonito, porque Deus não tem limites. Os únicos que podem limitar a ação de Deus somos nós, pela nossa falta de fé. Mas Deus não tem limite. Então Deus pode usar do meio que Ele quiser, a hora que Ele quiser, quando for, de que forma for, para tocar em você, para curar o seu coração e curar as suas feridas. São muitas as formas, e nós não devemos limitar a ação de Deus. Pode ser que neste encontro, Deus escolheu e quis, por esse ambiente apropriado, ambiente de oração, ambiente de ação do Espírito favorável, Ele cure você. Glória a Deus, graças a Deus. Pode ser que alguém imponha as mãos sobre você, reze por você, peça por você, por aquela situação que você vive, e você seja curado. Pode ser que seja pela sua própria oração, você derramando em Deus a sua verdade, o seu sofrimento, aquilo que talvez você já não aguente mais, que se arrasta por anos na sua vida, que não te deixa dar passo adiante. Porque isso aí é muito importante. As feridas, elas nos paralisam, elas nos incapacitam. Por exemplo, uma mãe que tem um filho, digamos que esteja nas drogas, e esse filho falta com respeito, é violento, rouba as coisas de casa. Essa mãe está feridíssima. E ela está ferida onde? Na sua maternidade. O que acontece com essa mãe? Às vezes ela chega até a achar que já não ama mais o filho. Mas não é que ela não ame. Ela está paralisada na sua maternidade. Ela não consegue ir adiante porque ela está ferida. Entende? A hora que a cura acontece, o amor de Deus vai naquele nervo necrosado, naquela ferida que estava te paralisando, e você é curado e você volta a viver, volta a ter a capacidade de amar de novo, volta a ter a capacidade de caminhar adiante de novo. Entende a graça que é? A graça da cura de Deus. E pode ser de meios, pode ser que aconteça um fato na sua vida, que vai tocar em coisas que você já viveu, e que Deus permite para que você seja curado, você seja curada. São muitas as formas. Eu queria que o Rubens agora partilhasse sobre a mãe dele, porque essa foi uma forma que Deus usou para curar a mãe dele, numa situação muito difícil, e que mostra um pouquinho da grandeza da graça de Deus. Mamãe, por um bom tempo, ela foi uma mulher, por conta de uma ferida emocional, buscar esse refúgio no álcool. Como ela bebeu muito tempo, e você sabe que quem bebe muito tempo, a primeira coisa que acontece quando essa pessoa ela adoece é perder o apetite. Você sabe que é alguém que não come, não se alimenta, ela vai morrer de inanição, ela vai se atrofiando. E mamãe foi perdendo o apetite. E ela foi se atrofiando, ao ponto de nós levarmos mamãe ao médico e o médico trazer o drástico diagnóstico. Ela vai morrer, não tem o que fazer. Eu vi mamãe vivendo aquela passagem do Antigo Testamento de Ezequiel, um osso ressequido. Mas eu tive também uma graça de conhecer um sacerdote, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e eu com essa dor, porque já não tinha um papai,
só tinha a mamãe. E eu tinha metade da minha mamãe, porque ela era alcoólatra. Ela, infelizmente, ela buscou essa janela do alcoolismo para tentar amenizar a dor dela. Tanto é que, há muitos anos, quem comprava cachaça para minha mãe era eu. Só que eu fui entendendo e percebendo, tomando consciência do que estava acontecendo, eu fui ficando rapaz, e fui vendo que o álcool, ele estava destruindo primeiro a minha mãe, e depois ele estava destruindo toda a minha família, porque quem bebe é assim, ele se destrói, mas ele vai se destruindo toda a família vai adoecendo. E um dado momento eu peguei na mãozinha da minha mãe, com muito respeito, porque eu sempre respeitei mamãe, é uma graça, não é porque eu sou bonzinho, mas eu sempre respeitei mamãe. E eu tive uma conversa séria com ela. Eu já estava tendo consciência, eu estava ficando rapaz. Eu disse, mamãe, a partir de hoje eu não compro mais cachaça para a senhora. Porque o álcool, ele está destruindo a senhora e está destruindo toda a nossa família. E eu queria fazer um pedido como filho. Eu queria pedir para a senhora parar de beber. Olha que interessante. Quando eu falei isso, caiu uma lágrima, eu lembro como se fosse hoje, uma lágrima grossa dos olhos dela. E ela disse, meu filho, eu não consigo, eu estou doente. Aquilo entrou dentro do meu coração, foi uma luz de Deus, que disse, Rubens, você precisa amar a sua mãe, você precisa acolher a sua mãe. Ela não precisa da sua condenação, ela precisa do seu amor. E daí em diante, eu senti que Deus inseria amor no meu coração e eu fui amando mamãe. Fechando parênteses, eu partilhei isso com um sacerdote, um homem de Deus que estava visitando a nossa cidade. Ele disse, Rubens, eu preciso estar na sua casa hoje. Você consegue um carro à tarde para vir me pegar, que eu quero ir lá ver sua mãe? Você disse que ela está desenganada pelos médicos, ela não come mais, ela está acamada, e o médico disse que ela vai morrer, e é que é para mim aproveitar o tempo com ela. Consegui o carro, busquei o sacerdote, ele foi em casa, a primeira coisa que ele fez, ele me tirou do quarto, quando ele viu ela lá acamada, e ele perguntou para ela, a senhora quer se confessar? Fazia anos que mamãe não se confessava. E naquele momento, ele colocou a estola e tomou a confissão da mamãe. E não somente tomou a confissão da mamãe, ele foi mais ousado. Aquilo que a Tânia disse, Deus usa também a oração. Ele impôs as mãos e rezou por ela. E rezando, Deus deu uma palavra, deu uma imagem para ele. E ele depois, quando ele fez todo o trabalho, ele me chamou e foi partilhar que ele tinha tomado a confissão da minha mãe de há muito tempo e que Deus tinha uma imagem e deu uma palavra. A imagem era de uma sagrada Eucaristia e o discernimento que veio era que mamãe ia ser curada pela Eucaristia e ele me interpelou. Ele disse, você acredita que a sua mãe vai ser, olha o verbo que ele usou, vai ser curada através da Eucaristia? Naquela hora eu já tomei posse. Eu disse, eu creio, se o senhor está falando, o senhor aqui é um representante de Deus, eu tomo posse. E ele disse, todos os dias traga a Eucaristia para a sua mãe. Faça chuva, faça sol. Traga a Eucaristia para ela, porque ela vai ser curada da Eucaristia. Mamãe não estava se alimentando, e todos os dias, um ministro da Sagrada Comunhão... Quem tem algum ministro da Sagrada Comunhão aqui no nosso meio? Eu queria aplaudir você. Vamos aplaudir os ministros que levam a Eucaristia para os enfermos e para os doentes. Louvado seja Deus por esse ministério. E todos os dias, gente, eu fui vendo a passagem dos ossos ressequidos acontecer dentro da minha casa. Mamãe que não andava,
Mamãe que quando tinha vontade de fazer necessidades fisiológicas, eu tinha que pegar ela no colo, colocar ela no banheiro para ela fazer as necessidades dela, limpava, deixava ela na privacidade dela, depois eu colocava ela não andava. O álcool atrofiou os nervos da minha mãe. Mas em Eucaristia em Eucaristia, Eucaristia em Eucaristia, eu fui vendo o corpo da minha mãe novamente criar músculo. Eu fui vendo mamãe começando a se movimentar. E eu fui vendo mamãe dando os primeiros passos e indo na cozinha sozinha, sem pedir a minha ajuda. Você quer saber o final da história, sim ou não? Os olhos estão assim, na expectativa. E é isso mesmo, a gente tem que saber o final dessa história. Pergunta assim: Rubão, que idade a sua mãe faleceu? Minha mãe foi curada do álcool através da Eucaristia e ela foi morrer com 92 anos. O Senhor a curou e o Senhor estendeu a vida da mamãe. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu fui levar mamãe para ser sepultada. Eu disse: Senhor, muito obrigado. Olha, me veio até agora uma emoção que eu tive que segurar agora para não chorar. Com o caixão da minha mamãe, eu coloquei ela lá dentro da gaveta e disse: Senhor, Tu és maravilhoso. Porque ela estava condenada à morte, mas o Senhor, através de 2 sacramentos, o sacramento da confissão e o sacramento da comunhão, levantou aquela que estava condenada pelos médicos. Você entendeu direitinho, sim ou não? Sim. E foi tão forte que, à medida que ela foi melhorando, e ela foi se levantando, ela foi corando, ela foi andando, e ela foi voltando a ter vida, ela pegou nojo do álcool. Ela tinha nojo, ela não podia sentir o cheiro, né? Não só curou, como completou a obra. Eu costumo dizer que Deus não faz gambiarra, né? Quando Deus ele faz uma obra, Ele faz ela completa. Ele não somente a curou, mas Ele colocou uma dificuldade. Ela sentiu o cheiro, o estômago dela embrulhava. É esse Deus que você veio buscar. É esse Deus que eu sirvo aqui na Canção Nova. É esse Deus maravilhoso que, como curou mamãe, como curou o Rubão, como curou a Tânia, Ele também quer curar você. Eu não sei qual é a sua ferida. Eu estou falando da minha vida. A Tânia está trazendo a vida dela para que você possa se iluminar com a sua. E se você estava sem fé, se você estava sem esperança, eu aproveito até porque esse ano é o ano da esperança. Amém. Em 25 anos, o Papa ele abre as portas da igreja, né? E esse ano são 25 anos e o tema é esperança. Você não pode perder a esperança, meu irmão. Desta ferida, não vai curar. Vai curar no momento certo, na hora certa. Deus vai curar. Ele pode tirar um bem muito maior de toda situação má, ruim que você esteja vivendo. Então, não há limites para os meios que Deus tem para curar você e aqueles que você ama e que você tem pedido por eles. Não há limites. Então não limite a graça e os meios de Deus através da sua falta de fé. Agora, essa é a parte de Deus. Mas nós podemos dar passos para abrir o coração, para colaborar que a cura aconteça na nossa vida. Nós temos passos a dar. Geralmente a gente fala de 4, mas nós só vamos conseguir falar de 1 nessa tarde. E o passo que nós vamos falar, ele é muito importante. Se é para a gente falar hoje, é porque talvez seja o que a maioria aqui esteja precisando. Deus sempre vem em socorro à nossa necessidade, não é verdade? É verdade. O Papa João Paulo II, no ano de 2002, ele disse, muito claro,
que o perdão, ele sara as feridas do coração. Ele usou até a palavra sanar, sarar as feridas do coração. É o perdão, o caminho para sarar, sanar as feridas do coração. E se tem muito coração por aí que não está curado, não encontrou ainda a cura, por que será? Porque não deu esse passo, porque ainda não viveu o perdão. E o perdão, aqui nós estamos falando de algo que não é sentimento, é decisão. É você abrir-se a essa graça de Deus. Ele é o grande modelo do perdão para nós. Lá na cruz, sendo injustiçado, humilhado e morto por todas aquelas pessoas, ele olha para todos e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele ainda teve essa graça, porque ele veio justamente para isso, para nos salvar da morte e do pecado. Ele é o exemplo. Mas o perdão, então, não é sentimento. A gente não pode esperar sentir, querer. Eu senti que eu devo perdoar. Não, porque talvez isso nunca aconteça. Mas você já sabe. O Espírito Santo hoje está revelando com clareza que talvez essa ferida da sua vida nunca foi curada por falta de perdão. E o perdão tem dois caminhos: o perdão que eu peço e o perdão que eu dou. E os dois são importantíssimos. Eu vou começar pelo perdão que a gente pede, porque a gente erra, e a gente erra feio. Aqui não tem super mulher, não tem super homem. É verdade ou não é? Todo mundo aqui pisa na bola, e pisa feio algum dia. Seja com o esposo, seja com a esposa, seja com os filhos, com um amigo, lá no grupo de oração, na paróquia, no trabalho, em qualquer realidade. Quando a gente erra, quando a gente peca, não há outra saída a não ser pedir perdão. E eu digo para você, a moda hoje é a gente se justificar, ou até colocar a culpa no outro, mas nunca reconhecer o erro, nunca reconhecer o seu próprio pecado, que pode te libertar, que pode te curar, e você ainda fica enredado no pecado, e ainda cometendo o outro, porque às vezes a gente põe a culpa no outro, e a gente fica se justificando. Então, o primeiro passo, pedir perdão. E por primeiro, para quem? Para Deus. Esse tem um nome. Esse perdão que eu peço a Deus chama-se confissão. Muito importante. Eu falei que o inimigo quer nos ferir, não falei? E ele quer nos ferir por quê? Toda ferida é porta de entrada para o pecado. Uma vez que a gente entra no pecado, ele quer que a gente permaneça no pecado. E ele ainda é mais astuto, ardiloso, terrível, manobrista. O que ele faz? Além dele ferir e usar dessa ferida para te levar ao pecado, ele coloca a culpa em alguém. Quem que ele geralmente põe a culpa? Em Deus. Em Deus. Entende? E aí a gente também comete um pecado contra Deus. Vou dar um exemplo para você entender melhor. A gente atendeu há um tempo atrás uma família, e estava o casal, partilhou conosco. A situação era essa, para resumir. O casal da igreja de muitos anos, os filhos cresceram na igreja, vivendo tudo aquilo que é para ser vivido. A menina foi coroinha, fez de tudo. Quando essa jovem foi para a faculdade, numa faculdade longe da casa,
ela se assumiu homossexual. E ela voltou para casa e ela falou para os pais. Quando ela falou isso, a mãe dela, ela ficou muito ferida na maternidade dela. Ela não aceitou e ficou muito ferida mesmo. E realmente o pecado fere, né? É difícil. O que essa mulher fez? Ela se revoltou contra Deus. Como quem diz assim, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Só que quem foi fazer e cometer a situação foi a filha. Não foi Deus que quis, pelo contrário. Ele era o primeiro a não querer. É verdade ou não é? Mas o inimigo, ele ainda, além de fazer tudo isso, ele joga a culpa em Deus. Por quê? Porque ele é o único que pode nos curar. E ele quer nos afastar completamente. Ela, colocando a culpa em Deus, ficou revoltada, foi e traiu o marido. E viviam anos de fidelidade, um casamento bonito, um relacionamento muito bom. Ela quase que pôs o matrimônio e a família a perder por causa de toda essa situação. Você entende? Gente, isso não é história de carochinha. É real, é verdade. Isso é real, aconteceu. Eu e ela, eu e a Tânia, ficamos atendendo este casal, tentando trazer essa lucidez, esta visão espiritual. Porque em muitas situações, nós perdemos a visão espiritual. E a primeira coisa que o demônio faz é acusar Deus. Talvez você já viveu essa situação. Você perdeu um ente querido. Aconteceu uma coisa trágica na sua vida. E a primeira tentação, a primeira voz que você ouviu foi Deus. Até a gente fala, foi Deus que quis levar. Não, Deus é inassensível ao mal. Deus não quer o mal para nós. São escolhas. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Há uma tendência nossa do pecado. Nós somos orgulhosos, nós somos autossuficientes, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós perdemos essa comunicação com Deus. E o demônio, ele sabe disso. Então ele te tenta dizendo que foi Deus que permitiu essa tragédia acontecer na sua vida. Para quê? Para que você fique afastado daquele que pode curar, daquele que pode trazer a libertação para você. Foi essa lucidez que nós estávamos tentando trazer para este casal que viveu essa coisa. E o primeiro pedido de perdão, então, tem que ser para Deus. Para Deus. Que é a confissão. A confissão também é chamada sacramento da cura. Olha só que bênção. Bem rapidinho, eu vou colocar o que eu vivi. Nós estávamos na época da quaresma. Eu já tinha meus 2 filhos, não pensava em ter um terceiro, nem parava para pensar. E nem conversava com o Rubens, aquela agitação, aquela correria, aquela vida agitada, então muitas coisas para fazer. E nós fomos nos preparar para confessar. A confissão é uma grande graça. É o primeiro perdão que nós precisamos pedir, que nos liberta e nos cura. E aí preparei a confissão, estava toda a comunidade ali se preparando, tinha 2 padres atendendo, chegou minha vez. E eu fui me confessar. Na hora que eu fui me confessar, eu falei tudo para o padre, e veio uma voz, que é a voz de Deus, e disse muito claro para mim: você está fechada à vida, e isso magoa o meu coração, isso me desagrada. Quando eu ouvi essa voz, gente, na hora eu comecei a chorar, mas assim, compulsivamente, porque quando você escuta a voz de Deus, ela vai lá no coração da gente, né? Não tem como você dizer, não entendi, não ouvi. E o padre ficou sem saber o que fazer comigo. Aí ele esperou acalmar. Tânia, o que aconteceu? Aí eu contei para ele. Ele falou, então se confesse, porque é um pecado. E eu me confessei. Aí depois ele rezou por mim, e eu saí dali tão aberta,
dizendo a Deus: Senhor, o que o Senhor quiser fazer da minha vida, se é mandar mais um filho, mais 2 ou 3, ou o que o Senhor quiser, seja feito. Sabe quando você está livre para fazer a vontade de Deus? Você não quer mais fazer o seu projeto, o seu plano, mas o de Deus, que é melhor do que o seu. Passou 2 semanas, eu comecei a ter sintomas de gravidez. Aí, para encurtar, a minha médica passou o ultrassom, porque o beta-HCG não aparece para mim. Quando nós fomos fazer ultrassom, gente, já estava o coraçãozinho da Mariana lá, tchum, tchum, pulsando. Hoje ela tem 15 anos. E foi uma bênção. A Mariana é uma graça, gente. Deus, na confissão, curou meu coração, me libertou daquele pecado, curou meu coração para eu aceitar e viver maravilhosamente bem com a minha filha, que já estava sendo gerada no meu ventre. Olha como que Deus é. A confissão é salvação para a gente. Então, o primeiro perdão que você precisa pedir, e eu quero convidar você que ainda não se confessou e já faz tempo, não tarde a sua confissão, porque o seu pecado vai ser apagado diante de Deus, não vai mais comprometer a sua salvação eterna, e vai te abrir para a cura que Deus quer realizar em você. Não deixe de dar esse passo. O segundo perdão que a gente precisa pedir é para aqueles que nós ferimos. É verdade ou não é? Quando a gente fere alguém, a gente está sendo instrumento na mão de quem? Na mão do inimigo de Deus. A gente está sendo instrumento útil na mão do inimigo para ferir. Quando a gente reconhece que errou, que pisou na bola, e a gente se aproxima daquele que a gente feriu, e a gente pede perdão, a gente está se tornando um instrumento de cura na mão de quem? Na mão de Deus. E Deus derrama, através daquele pedido de perdão, um bálsamo, um remédio naquela ferida, que não vai ficar mais nada, gente. É uma grande graça. Você precisa deixar de ser um instrumento do inimigo, ferindo aqueles que Deus colocou no seu lado. E seja um instrumento da cura para essas pessoas, e não importa quem seja. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser que seja os filhos. Gente, os filhos parece que é mais difícil ainda de pedir perdão, porque parece que a gente vai perder a autoridade da gente. De forma nenhuma. Filho e filha aprende a perdoar e a pedir perdão, vendo pai e mãe pedir perdão e perdoar. E assim seja quem for, dê esse passo. Esses 2 passos de pedir perdão a Deus e pedir perdão a quem você feriu é importantíssimo. Vai curar a pessoa e vai curar você. Deixa eu falar bem rapidinho para você que é homem. Infelizmente nós homens, nós temos um preconceito. Nós temos uma visão errada do pedir perdão. Primeiro pedir perdão a Deus, pedir perdão para as nossas esposas, pedir perdão para as pessoas com quem nós convivemos. Infelizmente eu não tive essa formação dentro de casa de pedir perdão. Eu fui aprender a pedir perdão e receber perdão dentro do casamento. Eu achava que se eu começasse a ficar pedindo perdão toda hora para a Tânia, em todas as situações que eu a machucava, que eu a feria, eu iria perder a minha autoridade como cabeça da casa. Isso é uma tentação. Eu estou falando para você, homem. Se eu pudesse agora, eu ia olhar nos olhos de cada homem e dizer: não perca a oportunidade, meu irmão, de pedir perdão. Se você pisar na bola com a sua esposa, não fica entulhando coisa dentro do seu coração, não. Dê passos para você pedir perdão. Sabe como é que eu fazia? Quando eu pisava na bola com a Tânia, eu lavava o banheiro para ela. Eu pegava a pia que estava cheio de prato, eu ia lavar. Era a maneira de eu gritar e dizer: olha, Tânia, você está vendo aqui? Eu estou limpando o banheiro, eu estou lavando a pia, e eu estou
pedindo perdão. Entenda isso. Mas olha que interessante, num bate-papo, porque nós somos amigos, eu comecei essa pregação dizendo para você que ela é minha melhor amiga. E como amigo, a gente teve momentos que a gente conversava. E quando eu estava bem, era a sabedoria dela, não no momento de irritação, ela vinha e partilhava comigo. Rubens, deixa eu contar um negócio para você. Eu percebi que você tem uma dificuldade muito grande de pedir perdão. Eu falei, dando uma de louco, né? Mas como eu estava bem, eu não estava irritado. Foi num momento que eu estava ali num lazer, eu estava tranquilo. E ela foi contando, sem me acusar. Ela disse, presta atenção, todas as vezes que você tem dificuldade comigo, você não pede perdão. Mas deixa eu te explicar como é que funciona comigo. Comigo é assim. É muito legal que você lave as louças, que você me ajude na casa limpando, cuidando, mas dentro de mim eu preciso, é uma necessidade minha. Quando você errar, você chega a mim e verbaliza, porque quando você fala, quando você verbaliza, cai um remédio em cima daquela feridinha que você provocou. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu percebi, na entrelinhas, eu percebi quando ela falou, presta atenção, homens. Nós precisamos prestar atenção quando as nossas mulheres abrem o coração e partilham. Eu vi que não era um detalhe isso. Eu vi que era algo muito sério e o que eu precisava colocar, trazer isso para dentro do meu casamento, para a minha vida pessoal. E eu fui dando passo. Para mim dar 1000 passos, eu preciso dar o primeiro passo. Senão eu não dou 1000, não é verdade? E se eu dou mais outro, eu vou conseguindo, e eu vou dando outro, e daqui a pouco aquilo se torna uma realidade dentro de mim. Hoje eu falo para você, com muita tranquilidade, hoje eu consigo pedir perdão e também receber perdão. Foi um exercício. Deu passo, meu irmão. Deu passo, minha irmã. Você precisa. Você não pode ficar guardando entulho no seu coração. O seu coração não é sepulcro para você ficar guardando cadáver. Desculpe eu dizer assim. Porque quando você diz, eu morro, mas eu não perdoo fulano, você está guardando cadáver. O teu coração está sendo um sepulcro e não um sacrário. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O seu coração não é um sepulcro. O seu coração é um sacrário, porque Deus habita lá. E você precisa, como Ele, perdoar. Olha lá, como é que Ele nos amou. Olha como é que Jesus nos amou. Morrendo na cruz. E olhando, o último suspiro dele foi esse. Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão matando o filho do homem. Ele estava dando exemplo para mim e para você. Não guarde lixo no seu coração. Quantas pessoas estão doentes, deixa eu falar para você, com câncer, porque não perdoaram. O caso do ódio, o caso da mágoa. ressentimento. Você precisa, meu irmão, você está entendendo? Talvez você veio buscar sua cura aqui, e você está esperando que a gente proclame, você está esperando que o Santíssimo passe e aconteça, mas de repente Deus está esperando de você, como o meu irmão de comunidade disse hoje, é preciso tirar as pedras. A sua parte hoje é dar passos em direção à confissão. Fazer um bom exame de confissão. E aproveita porque nós estamos na quaresma. Quaresma é tempo de conversão. Você vai ver o evangelho de hoje providencialmente. O evangelho de hoje ele fala justamente isso. A lei diz isso, mas eu estou dizendo, ame os seus inimigos, perdoe as pessoas. Nós teríamos tanta coisa para falar, mas eu acredito que você conseguiu compreender o que nós estávamos tentando passar para você. Você entendeu? Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, qual é o passo para a cura? Mais uma vez, o passo para a cura. Fique em pé.
Fique em pé, porque quem cura é Deus, é a presença de Deus. Canta comigo essa música e faz dela a sua oração. Se até ajudar você agora, feche seus olhos. Peça a Deus nessa música coragem para perdoar, a coragem para pedir perdão, para ser curado por Deus e livrar o seu coração de todos esses entulhos. Quero estar em tua presença, quero estar em tua presença, Senhor. Quero estar em tua presença, cante. Quero estar em tua presença. Eu quero estar em tua presença, Senhor. Se tocado eu for, Senhor, se tocado eu for, por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu for, por tua misericórdia, novo